Propósito. É a missionária Lenice que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que também encha o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos glorificarmos o seu nome. É mais um dia de bênção, é mais um dia de vitória que o Senhor nos concedeu, e eu tenho certeza que ainda nesta madrugada Ele fará grandes coisas em nossas vidas, porque Ele é Deus de coisas grandes, Ele é Deus que faz coisas grandes, é Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e com certeza Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, grandes coisas no nosso lar, na vida dos nossos familiares, conforme nós o buscamos, nós o achamos. Quanto mais buscarmos ao Senhor, mais nós vamos encontrá-lo, mais Ele vai operar nas nossas vidas. Às vezes a gente reclama porque parece que o Senhor não está vendo as nossas necessidades, as ansiedades do nosso coração, mas na verdade, muitas e muitas vezes, a gente não coloca o Senhor a par das nossas necessidades. A gente não transmite para o nosso Deus o que estamos passando, o que estamos sofrendo, e não falamos com Ele, né? Nós achamos que o Senhor tem que saber tudo que se passa na nossa vida sem nós falarmos com Ele. Ele pode sim saber, mas Ele está esperando que a gente fale, né? Ele espera que a gente fale, que a gente converse com Ele, porque o Deus que servimos, Ele gosta de conversar. Ele não é um Deus emburrado, um Deus que fica só de boca fechada, que fica só observando, sem falar nada. Ele gosta de conversar, Ele gosta que a gente converse com Ele. Por isso é que às vezes a gente não recebe mais do que o Senhor tem para nós. É exatamente porque a gente não conversa com Ele. A gente guarda tudo para nós, né? A gente fica guardando, retendo os sentimentos, retendo a amargura no nosso coração, retendo tudo aquilo que a gente discorda, que a gente não se agrada, a gente fica retendo e guardando, né, aquela mágoa no nosso coração. Isso impede que o Senhor nos ajude, porque se a gente colocar tudo diante dele através da oração, com certeza ele vai fazer alguma coisa em nosso favor, com certeza ele vai se levantar em nosso favor. Ele vai ouvir a nossa oração, ele vai ouvir, ele vai enviar socorro para nós, ele vai também suprir cada uma das nossas necessidades. Glória a Deus. Então, que possamos aprender a falar mais com Deus. Às vezes a gente fala tanto, né, com outras pessoas e a gente fala mal de um, mal de outro, a gente reclama disso, reclama daquilo. E a gente se esquece de falar com o Deus que servimos, de falar com o nosso Deus. Porque o Deus que servimos, Ele não é um Deus mudo, nem surdo, nem cego. Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que fala. Glória a Deus. Ele fala. E quando nós falamos com Ele, Ele também fala com a gente. Quando nós queremos ouvir a voz dEle, Ele se faz presente, Ele fala com a gente. Mas para que Ele fale, a gente tem que falar com Ele também. E a gente tem que querer ouvir Ele falar. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é uma pessoa, Ele não é uma coisa qualquer, não. Ele não é algo que você coloca aqui, como eu coloquei essa xícara, e ela fica aqui. Ela só sai daqui se eu tirá-la daqui. Nosso Deus não é isso.
Ele não me... Se eu estou com a sinusite um pouco atacada, mas o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória, né? Então, se você coloca a xícara aqui, ela vai ficar aqui, a não ser que você tire ela do lugar. Se eu falar com essa xícara, é a mesma coisa que eu não estiver falando nada. Ela não ouve. Ela é apenas uma xícara. Ela foi feita por mãos de homens. Ela não tem espírito, ela não ouve, ela não sabe de nada. Mas o Deus que servimos, não, ele é vivo. Ele é vivo. Ele é poderoso, ele ouve, ele responde quando nós falamos com ele. Ele vê todas as coisas. A sua palavra diz que os olhos dele percorrem toda a terra, contemplando os maus e os bons. Glória a Deus. E quando nós falamos com ele, ele ouve e responde o nosso clamor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós clamamos a ele, ele ouve. Glória a Deus. Ele não é surdo, louvado seja o seu nome. Eu louvo a Deus porque o Deus que eu sirvo, ele é vivo. Ele fala, ele ouve, ele vê. Ele sabe tudo. Louvado seja Deus. E às vezes a gente fica muito calado, a gente não fala quase com ele. A gente é capaz de reclamar da nossa situação com alguém da nossa família ou com alguém que a gente julga que é amigo, né? Amigo, a gente acha que é. Então a gente reclama da nossa situação com um amigo, mas a gente não fala nada para Deus, a gente não conversa com ele. É triste dizer isso. Eu falo isso com tristeza no meu coração, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar calada, eu não gosto de ficar calada assim que eu digo, ficar sem conversar com alguém. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de saber como elas estão e de poder fazer alguma coisa para ajudá-las e também para interagir com elas. E eu me lembro que quando a minha filha nasceu, minha filha mais velha, a Sara, meu marido, ele trabalhava de 3 horários e às vezes eu ficava só eu e ela. E eu me lembro que desde que ela era pequenininha, antes dela nascer, eu já conversava muito com ela e depois que ela nasceu, eu continuei conversando muito com ela. E ela era bebê e eu conversava, meus filhos, todos eles, eu conversava muito com eles, desde que eles eram bebês. E então, eu me lembro que a minha filha, ela ainda não falava, mas ela me ouvia. Eu conversava com ela ria, ela ficava atenta a tudo aquilo que eu falava. E com todos eles eu tinha esse diálogo. Porque no momento em que eu estava conversando com ela, eu sentia que eu tinha com quem conversar, que eu tinha com quem falar. E isso é muito bom, você saber que você tem alguém que te ouve, alguém que está ali com você, que está te ouvindo. E eu não gosto de ficar assim, sem conversar, sem me interagir com as pessoas, sem estar assim em algum lugar que tem alguém com quem eu possa falar. E eu fico pensando, como é que por que existe tantos irmãos, tantos servos de Deus que falam tão pouco com Deus? O Senhor, nosso Deus, ele gosta de falar com a gente, ele gostava de
de ir todas as tardes, na virada do dia, como diz a palavra de Deus, ele ia lá no jardim do Éden e ali ele conversava com Adão, com Eva. Ele gosta de conversar. E nós, como servos de Deus, que falamos que somos servos dele, que o amamos, que não queremos ficar longe dele, que queremos estar sempre perto dele. Por que nós falamos tão pouco com Deus? Nós falamos tanto com outras pessoas. As pessoas hoje em dia passam tanto tempo no celular, falando com um, falando com o outro. E sobra tão pouco tempo para falar com Deus. E nós sabemos que Ele quer falar conosco. E quando nós falamos com Ele, Ele para nos ouvir, Ele nos ajuda, Ele nos socorre, Ele nos sustenta. E Ele está sempre atento às nossas orações. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Eu não sei se é porque a gente se acostumou, quando se trata de falar com Deus, a gente se acostumou a falar que é oração. É oração. Quando nós vamos para a igreja pela manhã e participar de um grupo de oração, a maioria das igrejas falam que é um círculo de oração. São mulheres e homens que quiserem participar, vão estar ali orando ao Senhor. Isso parece que soa assim um tanto pesado, um tanto assim, sabe, desanimador. Porque quando se fala em orar, as pessoas já ficam assim, mas oração é cansativo. É algo assim que exige tempo, é algo assim que parece que quer obrigar as pessoas a estar ali, falando. Mas é necessário entendermos que ninguém é obrigado a orar ao Senhor. Seria muito bom se nós mudássemos esta palavra orar para o falar. Porque a oração não é nada mais, nada menos do que a gente falar com Deus. Falar com Ele. Porque se nós falamos que sentimos a presença dEle, e a gente sente mesmo, eu pelo menos sinto, que eu estou aqui agora, estou sentindo a presença dEle. Se eu sei que Ele está aqui comigo, então eu posso falar com Ele como eu estou falando com vocês. Eu sei que Ele está aqui. Então, quando se fala oração, parece que é uma coisa muito pesada e as pessoas desanimam. Se você falar amanhã, o culto na igreja vai ser culto de oração. Glória a Deus. Quando se fala assim, a gente já percebe assim o jeito da igreja. A falta de interesse. Porque oração, culto de oração, nem todos querem orar, nem todos querem buscar a presença de Deus. Eles acham difícil. Eles acham assim algo muito cansativo. Então é maravilhoso quando a gente sabe quando a gente entende que oração não é só você ficar falando com Deus, é você conversar com Ele, é você interagir com Ele. Você fala com Ele e você aguarda também a resposta dEle. Porque Ele ouve e responde. Glória a Deus. Então nós temos que falar com Ele com aquela certeza de que Ele está ouvindo
o nosso falar e Ele vai nos responder. Talvez não com uma resposta positiva, do jeito que nós gostaríamos, aquela resposta imediata para aquilo que nós estivermos pedindo a Ele, mas com certeza Ele vai responder do jeito que Ele acha que é certo. Porque o Senhor só faz na nossa vida o que for bom para nós, o que Ele vê que é bom para nós, o que Ele vê que vai nos ajudar, que vai nos edificar. Porque não adianta nós querermos brigar com Ele e falar: Senhor, eu quero isso, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Se o Senhor não fizer, eu não te sirvo mais, eu não vou mais na tua casa, eu não vou mais louvar o teu nome. Não. Com Deus não funciona dessa maneira. O próprio Jesus, que é filho, quando ele foi orar ali no jardim do Getsêmani, ele estava angustiado, ele estava... A palavra diz que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Tamanha era a angústia que ele estava sentindo, tamanha era a dor que ele já estava sentindo antes de ser pregado naquela cruz. Mas ele começou a falar com o Pai e depois ele falou: todavia que se faça a tua vontade e não a minha vontade. Jesus, ele sabia da importância de que a vontade do Pai fosse realizada e não a dele. E geralmente quando nós oramos, nós queremos exigir de Deus. E às vezes nós queremos orar dando ordens, dando ordens para Deus. Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. Não, não é assim. Não devemos orar dessa maneira, não. O Senhor, Ele sabe tudo que eu preciso. Eu não preciso falar com ninguém. Ele sabe tudo que eu preciso. Ele sabe tudo que eu necessito. O que eu preciso, o que eu necessito, o que a minha casa precisa, o que a minha família necessita, Ele sabe. Ele sabe tudo. Eu tenho apenas que estar ali diante dele, falando com ele, como Adão e Eva falavam, conversando com ele, como Jesus conversou ali no jardim do Getsêmani. E depois eu posso falar como Jesus falou, que a tua vontade, Senhor, prevaleça. Não a minha vontade, mas a tua vontade prevaleça. Porque é a vontade dele que vai prevalecer nas nossas vidas. Por mais que a gente queira alguma coisa nessa terra, ou que seja para nós ou para nossa família, a vontade do Senhor é que vai prevalecer. Por mais que eu queira alguma coisa para o ministério, para o trabalho que eu sempre gostei de fazer na obra de Deus, com certeza é a vontade do Senhor que vai prevalecer, não é a minha. Porque a obra é dele, a obra não é minha. Glória a Deus. Então que possamos entender que muitas e muitas vezes quando a gente fala ou convida alguém para um culto de oração, fica parecendo assim ser uma coisa muito pesada. Então que a gente possa convidar as pessoas para vir falar com Deus, vir para a casa do Senhor para falar com Ele, para conversar com Ele. Porque ali não vai ser para conversar com o irmão, com a irmã, ou conversar com o pastor,
Eu às vezes vejo assim a situação dos pastores e eu intercedo por eles e eu peço para Deus ter misericórdia deles, porque meu marido era pastor e eu sempre estive junto com ele pastoreando, e a carga que um pastor carrega é muito grande, é muito pesada, porque a maioria das pessoas que estão na casa de Deus, elas não querem perder tempo buscando a presença de Deus, elas acham que está perdendo tempo. Então elas preferem, ao invés de levar os seus problemas ao Senhor, contar para Ele, falar com Ele, pedir socorro do Senhor, como Jesus fazia, como os apóstolos faziam, a maioria vai pedir socorro para o pastor, vai falar com o pastor, quer falar com o pastor antes do culto, quer falar com o pastor depois do culto. Alguns querem falar com o pastor durante o culto. Houve um pastor que um dia falou para mim, irmã, eu não sei mais o que eu faço. Tem gente que durante o culto me chamam na secretaria porque quer conversar comigo, quer expor seus problemas, quer que eu ajude elas a resolver os problemas delas. É muito difícil, porque o pastor chega para dirigir o culto, para estar ali ministrando, para estar ali abençoando as pessoas que estão ali na igreja. E quando alguém chega antes do culto, já quer conversar, já quer contar os problemas para o pastor, já quer falar mal desse, mal daquele, como é que fica a cabeça do pastor, né? Ele é ser humano. Como é que fica a cabeça dele, a cabeça do pastor, a cabeça da pastora? Porque hoje em dia, graças a Deus, que não tem só esse negócio de pastor, porque as igrejas tradicionais se acostumaram só com pastor. Mas eu louvo a Deus porque hoje em dia também o Senhor tem levantado muitas mulheres de Deus como pastoras, para apacentar o rebanho. Porque não é só pastor que pode apacentar, a pastora também pode, porque o Senhor dá graça. Porque tudo que fazemos é para a glória de Deus, e quem nos dá graça para fazermos qualquer coisa na obra de Deus é o Senhor. Ele que nos dá graça. Então, eu fico observando como é difícil. Porque o pastor, às vezes, ele vai para a igreja, leva uma mensagem preparada e vai ali querendo levantar o ânimo da igreja, querendo trazer uma palavra que venha causar algum bem na vida das pessoas que vão estar ali. E quando ele chega na porta da igreja, já chegam os problemas junto. Eu quero falar com o pastor porque está acontecendo isso e isso comigo aqui nessa igreja, porque é um que não me cumprimenta, é outro que olha para mim com cara feia, e eu acho que eu não vou ficar nesta igreja. Olha, irmãos, não é fácil não, viu? É difícil. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que é vivo, que é maravilhoso, que é poderoso, e Ele ouve e responde o nosso clamor. Então creia, você pode falar com Deus. Você não depende do pastor para falar com Deus em seu lugar. É claro que todo pastor, que realmente é pastor, ele vai interceder pelas ovelhas. Ele vai interceder pela igreja que ele está na responsabilidade de dirigir. Mas não fique com esse negócio, tudo tem que ser o pastor. Fulano está doente, chama o pastor. Tem que fazer isso, fazer aquilo, chama o pastor. O pastor não é super-homem. Ele é ser humano. Pastora não é super-mulher ou mulher maravilha. Ela é uma mulher. Ser humano. Sujeito e sujeita às mesmas fraquezas que qualquer ser humano. Temos que entender isso. Temos que procurar entender isso. E temos que, como igreja, como membros do corpo de Cristo, nós temos que começar a buscar mais ao Senhor, a levar os nossos problemas ao Senhor,
as nossas necessidades ao Senhor e não ficarmos sobrecarregando aqueles que estão na liderança com os nossos problemas, com as nossas necessidades, com as nossas ansiedades. Porque o pastor ou a pastora, o que eles podem fazer por nós é orar, é falar com Deus a nosso respeito. Mas eles não podem resolver o nosso problema. Eles não podem. Quem pode resolver é Jesus. Então, que tal a gente ir diretamente a Jesus? Nós podemos entrar no Santo dos Santos. No Velho Testamento, não. Jesus, quando ele expirou ali no Calvário, a palavra de Deus diz que o véu do templo, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou de alto a baixo. Quer dizer, o caminho está aberto para qualquer ser humano que quiser se aproximar de Deus, que quiser falar com Deus, pode entrar no lugar santíssimo e falar com Deus. Porque antes não, antes era só o sumo sacerdote que podia entrar. Mas agora não. Jesus Cristo, ele abriu o caminho. O véu foi rasgado, o caminho está aberto. E nós podemos falar com o Senhor em todo momento, em todo tempo. Glória a Deus. Então, eu acho maravilhoso quando nós temos a condição de estar na casa de Deus, já é uma bênção. Quando nós conseguimos ir à casa de Deus, já é uma vitória que alcançamos. E quando chegamos lá, nós podemos colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que Ele sabe que precisamos. Nós podemos adorá-lo, nós podemos louvá-lo, nós podemos estar ali falando com Ele o tempo todo. E é muito ruim quando os servos de Deus ficam dependendo só do pastor e não usa esta arma tão poderosa que o Senhor nos deu, que é a oração, que é o jejum, que é a palavra de Deus. Ficamos na dependência do pastor somente, sabendo que ele também tem seus problemas, tem as suas necessidades como ser humano. Nós devíamos fazer como a palavra do Senhor nos fala, que devemos levar as cargas uns dos outros. Devemos ajudar uns aos outros, para que o pastor possa ter condição de continuar. É necessário ajudá-lo com as nossas orações, porque como ser humano ele precisa da nossa ajuda em oração e o que pudermos fazer para ajudar. E não ficarmos só exigindo. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas cobram muito dos pastores, cobram muito do líder. E muitas vezes elas querem achar tudo pronto e não querem ter trabalho nenhum. Quando o Senhor nos chamou para servir. O Senhor nos chamou para servir. Glória a Deus, que Deus nos ajude, que possamos fazer o melhor para o Senhor. Eu me lembro da palavra do Senhor que fala a respeito de Arão e Hur, que eles, enquanto Josué estava batalhando, eles, para que Israel prevalecesse, vencendo a batalha, Arão e Hur seguravam as mãos de Moisés
que era o servo de Deus, que era o ungido de Deus, o responsável por aquele povo. Então eles seguravam para o alto as mãos de Moisés. E enquanto eles faziam isso, Israel prevalecia, ganhava a batalha. E quando eles não conseguiam continuar segurando as mãos de Moisés, Israel perdia a batalha. Quer dizer, Moisés sozinho não conseguia, porque o braço dele era pesado. Ele não conseguia, mesmo não tendo o braço muito pesado, ninguém vai ser capaz de ficar o tempo todo com a mão para cima assim. Enquanto Josué pelejava, lutava juntamente com o povo de Israel, o Moisés estava ali com as mãos para cima e Arão e Hur seguravam as mãos de Moisés. Então Israel prevalecia na batalha, ganhava a batalha. E assim foi, até o momento em que o Senhor fez com que o sol parasse, para que Israel ganhasse aquela batalha. Israel ganhou. Então a gente vê que pastor sozinho não consegue fazer muita coisa. Mas se a igreja se unir junto com ele na batalha, com certeza o Senhor vai dar vitória e vai fazer grande obra, para a honra e glória do seu nome. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Talvez você diga assim, mas o que eu tenho com isso? Não, tem muitas pessoas que têm alguma coisa a ver com isso. E nós, como servos de Deus, nós temos que entender que a obra é de Deus, mas a responsabilidade é nossa. E às vezes nós queremos dizer, a responsabilidade é só dos pastores, é só das esposas dos pastores, da família do pastor, é só da pastora. Não, a responsabilidade é de todos os servos de Deus em prosseguir com a obra de Deus na terra, em levar avante a obra de Deus. É responsabilidade de todos aqueles que estão na casa de Deus, que estão ali cultuando, que estão ali adorando, que estão ali exaltando o nome do Senhor, que conhecem a palavra de Deus, que sabem quem é o Senhor Jesus. É responsabilidade da igreja continuar trabalhando. Eu quero, nesse momento, em meu nome, em nome da minha família, prestar os meus sentimentos, nossos sentimentos, à família do nosso irmão, pastor Valdeci, que partiu para a eternidade no sábado passado. Um homem de Deus, temente a Deus, batalhou muito pela obra de Deus na terra. E eu louvo a Deus por tê-lo conhecido. Conheci ele muito pouco, mas o pouco que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu, graças a Deus, entendi que ele era realmente um servo de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida dele, apesar que ele viveu pouco tempo aqui na terra, 61 anos apenas. Mas durante esses 61 anos que ele viveu aqui na terra, com certeza ele fez muita coisa em prol do reino de Deus. É claro que ele tinha a sua maneira de servir a Deus, ele tinha a sua maneira de andar na presença de Deus, mas ele, com certeza isso daí não impediu que ele se tornasse o servo de Deus que ele se tornou, para a glória de Deus. Eu tenho orado e pedido a Deus em favor da família dele, em favor dos membros da igreja. Conheço vários irmãos, vários membros da igreja dele, que já convivi com eles também por muito tempo. E eu louvo a Deus pela vida que o Senhor deu a ele. Não foi uma vida muito longa,
mas o tempo que o Senhor deu a ele, sempre que eu estive, que eu passava por ele, sempre que encontrava com ele, era ele fazendo a obra de Deus. Várias vezes que eu ia ao monte, lá no monte a gente se encontrava, e ele estava sempre no monte, junto com a igreja, orando, buscando a presença de Deus. E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor fez através da vida dele. Porque não é fácil hoje em dia encontrar servos de Deus que realmente combate o bom combate de Cristo na terra. Mas eu tenho certeza que ele combateu o bom combate. Acabou a carreira dele. Mas a fé foi com ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os nossos irmãos ali da igreja Assembleia de Deus dos Mistérios. E nós estamos orando por vocês. E tenho certeza que o Senhor vai continuar operando, continuar fazendo tudo aquilo que ele já vem fazendo já vinha fazendo através do ministério do pastor Valdeci. Com certeza Deus vai estar usando aqueles que ele deixou como responsáveis e aqueles que o Senhor colocar como responsáveis. Deus abençoe sua esposa, seus filhos, sua família. E vamos continuar orando para que o Senhor esteja guardando, protegendo e abençoando ainda mais esse ministério, porque a obra, ele deixou um legado, e o legado que ele deixou, com certeza o Senhor vai estar cuidando para que continue, para que esta obra que ele conseguiu realizar na terra, o Senhor com certeza vai estar cuidando para que continue, para que não pare. O importante é não parar, o importante é ninguém desanimar, é continuar. Porque eu creio que também esta seria a alegria dele, que ninguém parasse, que todos continuassem, se unissem, porque agora vão precisar se unir mesmo para estar fazendo a obra de Deus, e o Senhor vai dar a vitória. Glória a Deus, a obra é dele. Ele levou aquele que estava na liderança, aquele que era o responsável, mas o Deus poderoso continua como responsável. E ele vai fazer tudo de acordo com a vontade dele, com a vontade do Senhor. E o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado através desse ministério. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. No Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. O título desse salmo diz assim: a segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, ou serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Glória a Deus. Para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Contra aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Glória a Deus. Salmo maravilhoso. Salmo que nos fala a respeito do que acontece com aqueles que confiam no Senhor. Confiar é estar totalmente dependente daquela pessoa, é estar totalmente
crendo que pode contar com aquela pessoa ou contar com algo para as nossas vidas. O salmista diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, ou como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aconteça o que acontecer, o monte Sião vai estar no mesmo lugar que ele esteve desde que mundo é mundo. Ele não sai do lugar, ele fica ali. E assim acontece com aqueles que confiam também no Senhor, no Deus Criador de todas as coisas, no Deus que enviou seu Filho Jesus a esse mundo para morrer na cruz por mim e por você. Quando nós confiamos nesse Deus, olha, pode acontecer o que acontecer, mas nós vamos permanecer. Ah, mas o salmista lá no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É do Senhor que vem o nosso socorro. Às vezes, no momento do desespero, no momento da situação difícil, nós ficamos pensando a quem vamos recorrer, quem é que vai nos ajudar, quem é que vai estar conosco naquele momento tão difícil que estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, nós chegamos à conclusão de que a primeira pessoa que vai estar conosco naquele momento é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus vivo. Glória a Deus. E através da presença dele, ele usa pessoas para estar nos socorrendo, para estar nos ajudando, para estar nos trazendo uma palavra de consolo, para estar intercedendo por nós exatamente naquele momento em que mais estamos precisando. Porque existem momentos na nossa vida que nós não conseguimos vencer sozinhos. Nós precisamos de ajuda espiritual. Nós precisamos de pessoas para estar lutando juntamente conosco através da oração. Porque a oração é uma arma de guerra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É como se estivesse combatendo contra o adversário. Através da oração nós combatemos contra o inimigo das nossas almas. Porque enquanto estamos falando com Deus, o Senhor está enviando socorro. Ele está enviando seus anjos. Ele está enviando os anjos do céu e os anjos da terra para nos socorrer. Ele envia pessoas para nos socorrer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista lá no Salmo de número 20, ele disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus. Por que estamos de pé? Porque quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos dá forças é o nosso Deus. Sozinhos nós não somos nada. Sozinhos nós não podemos vencer o adversário da nossa alma. Sozinhos nós não podemos vencer as lutas aqui na terra. Não podemos vencer nem a nós mesmos. Porque batalhamos contra nós mesmos o tempo todo. Mas o nosso Deus é aquele que peleja por nós. É aquele que envia anjos para pelejar por nós. É aquele que envia socorro.
Glória a Deus. Quando o salmista fala, o Senhor te ouça no dia da angústia, lá no Salmo 20, versículo 1. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde Sião. Glória a Deus. Porque o Senhor é aquele que envia socorro. Mas Ele envia socorro quando nós clamamos. Ele envia socorro quando Ele usa alguém para clamar por nós. De repente estamos numa batalha travada, numa luta travada e nós não sabemos como vencer e nós não sabemos o que fazer. Nós precisamos clamar ao Senhor para que o Senhor envie seus anjos, para que o Senhor use irmãos e irmãs de oração para estar intercedendo por nós. E Ele usa. Por isso que muitas vezes nós estamos orando e no momento em que começamos a orar, o Espírito Santo de Deus já começa a enviar como se fossem assim mensagens à nossa mente para interceder por esse, interceder por aquele, e vai trazendo aquelas pessoas à nossa mente, o nome daquelas pessoas, para que a gente possa estar intercedendo por elas. Porque tem momentos na nossa vida que sozinhos nós não conseguimos vencer. Porque a batalha do nosso adversário contra nós no mundo espiritual é muito grande. E tem momentos que nós não conseguimos vencer sozinhos. Nós precisamos da ajuda da igreja. Por isso que nós precisamos estar em comunhão com a igreja de Cristo na terra. Por isso que precisamos estar debaixo da autoridade de uma igreja evangélica. Uma igreja que realmente prega a palavra de Deus. Nós precisamos estar debaixo da cobertura de uma igreja. Cobertura espiritual. Porque sozinhos nós não conseguimos vencer este mundo. Glória a Deus. Jesus, sendo filho de Deus, ele esteve aqui na terra. E no momento da pior situação que ele estava vivendo, que foi exatamente o momento que ele estava ali no jardim de Getsêmani, ele levou os 3 discípulos, os 3 apóstolos com ele, e chegando ali, ele pediu para que eles ajudassem ele em oração. E eles não tiveram forças para orar, porque a batalha era travada, a batalha espiritual era muito forte. Eles não tiveram forças, eles cochilaram, eles dormiram, porque era um peso muito grande. E às vezes acontece isso com a gente. A batalha está tão travada que nós começamos a orar e acabamos dormindo. Quantas vezes acontece isso? Você começa a orar, começa a clamar ao Senhor, daí a pouco vem aquele sono, vem aquela sonolência e você acaba dormindo, sendo que nem é hora de dormir. Mas é um sono que vem através da opressão do inferno, para que você não ore, para que você não consiga orar. E isso aconteceu com os discípulos. E o Senhor disse para eles: vocês não puderam vigiar nenhum momento comigo, não puderam estar orando comigo. E no momento em que, pela 3ª vez, Jesus orou, e Jesus entregou tudo nas mãos do Pai, foi exatamente o momento em que Judas já estava chegando juntamente com os soldados romanos para levá-lo preso, para levar Jesus preso. Então a gente entende que a nossa batalha não é visível. Nem sempre ela é visível. Muitas vezes ela é invisível. É no mundo espiritual. Então nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, como Paulo nos fala lá na carta dele aos Efésios, no capítulo 6. Que ele diz: no demais, irmãos meus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então,
que você tenha esse entendimento, que a nossa luta não é contra a carne e sangue. O inimigo ele tem causado tanta confusão na mente das pessoas, que às vezes as pessoas estão dentro das igrejas, estão ali servindo ao Senhor, dizendo que estão ali servindo ao Senhor, mas estão ali em contenda umas com as outras, brigando por causa de cargo, brigando porque o outro falou no lugar dele, brigando porque o outro não cumprimentou, porque o outro não abraçou um, não abraçou o outro, e fica aquele espírito de contenda, porque é o que mais o adversário gosta de fazer. Ele gosta de uma contenda. Porque começa aquelas contendas no meio da igreja, fica difícil para o Espírito Santo de Deus agir. Fica difícil. Mas a palavra de Deus nos fala que é necessário a gente vigiar. É necessário não só orar, mas vigiar e orar. Primeiro vem a vigilância, depois a oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, Jesus disse para os discípulos, mas a carne é fraca. E a carne é fraca mesmo. Glória a Deus. Então a palavra diz, como estão os montes à roda de Jerusalém, quer dizer, ao redor de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Glória a Deus, porque o Senhor está ao nosso redor. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus, porque o cetro da impiedade, o governo da impiedade, a autoridade da impiedade não permanecerá sobre o justo, sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Não permanecerá. O cetro da impiedade, sabe? A ruindade, a maldade, a perversidade. Que tem pessoas que agem só assim, na base da ruindade, da perversidade, da maldade. Parece que já carrega a maldade no coração. Mas a palavra de Deus diz que não prevalecerá contra a sorte, sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. E não se deixe abalar pela situação que você está vivendo. Não se deixe levar pela aflição, pelo medo, com medo da situação, preocupado com o que vai acontecer no ano que vem. Tem gente que está preocupado com o que vai acontecer no ano que vem. O ano ainda vem, não veio ainda. Ainda vai vir. Então, não se preocupe. Se preocupe em andar com Deus. Se preocupe em colocar a sua vida no altar de Deus. Se você ainda não tem certeza da salvação da sua alma, busque esta certeza. Se coloque nos pés do Senhor como Maria. Busque a presença dEle. Clame por Ele. Ande com Ele. Se apegue a Ele. E deixa tudo nas mãos dEle. Se você orar, se você clamar, se você buscá-lo de todo o coração, você vai encontrá-lo. Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar, Ele vai socorrer a sua casa, socorrer a sua família. Coloque tudo nas mãos dEle. Ao invés de contar o problema para o vizinho,
contar para o colega de serviço, para o colega de escola, contar para o colega de academia. Coloque nos pés do Senhor o seu problema. Não fique enchendo a cabeça dos outros com seus problemas, não. Ao invés de ficar contando tudo para o pastor tem que saber de tudo que se passa na vida da irmãzinha, porque ela tem que chegar e contar tudo para ele. O pastor tem seus problemas, tem suas lutas, e como tem? Vai contar para o Senhor. Vai entregar os seus problemas no altar de Deus. Pare com esse negócio de ficar tudo tem que chamar o pastor, tudo tem que reclamar, tudo tem que falar. Ore mais. Busque mais o Senhor, que o Senhor vai te dar vitória. A igreja está ali para te cobrir, espiritualmente falando. Mas você tem que buscar a presença do Senhor. Você tem que estar habitando no esconderijo do Altíssimo, que é o Senhor, e confiar nele. Confia. Às vezes acaba de orar ao Senhor, mas tem que correr lá. Pastor, estou passando por isso, por aquilo, por aquilo. Parece que o pastor vai mudar. O pastor não tem varinha mágica, não. Ele precisa de oração também, muita oração. Então busque ao Senhor você mesmo. Você tem autoridade para entrar no lugar santíssimo. Pelo sangue de Cristo que foi derramado por você no Calvário. Você pode falar com Deus a qualquer momento. Quando eu descobri isso, olha, nunca mais eu parei de falar com Deus. Qualquer hora, qualquer momento, onde eu estiver, eu falo com Ele. E graças a Deus que Ele me ouve. Eu louvo a Deus porque Ele me ouve. Glorificado seja o seu nome. Então faça isso e tenha certeza que Ele vai te dar vitória. Não se deixe levar pela situação. Não se deixe abalar. Porque está tendo levante não sei aonde. Levante no trabalho, levante em casa, levante não sei aonde. Está repreendido todos esses levantes em nome de Jesus. Use a autoridade que o Senhor te deu. Pare de se achar um coitado. Você não é coitado, você é servo de Deus. O poderoso Deus, Criador de todas as coisas, está com você. Então você não tem que temer, você tem que confiar. O salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Está lá no Salmo 46. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Não tem que ter medo de ninguém, tem que ter confiança no Senhor. Só isso. Se você confia no Senhor, olha, pode ter certeza que você vai vencer. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Quer dizer que não somos só vencedores, não. Essa palavra é muito forte. Em Cristo somos mais que vencedores. Então nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores. É muito forte essa palavra. Guarde ela no seu coração. Tenha certeza de que em Cristo nós vamos vencer toda e qualquer situação, por pior que ela seja. Mas o nosso Deus é maior. Amém? Tenha sempre essa certeza com você. Tá acontecendo. Alguém chega, tá acontecendo isso, aquilo, mais aquilo. Mas olha, mas no ano que vem vai ser assim. Vai ser tanta gente fazendo, como é que fala? Fazendo, fazendo adivinhação do que vai acontecer no ano que vem. Como é que vai ser o ano, como é que vai deixar de ser, o que vai se passar ali, o que vai se passar lá. Não se preocupe com isso, não. Entregue o ano que vem nas mãos de Deus.
Coloque nas mãos do Senhor sua vida, a vida da sua família, deixa tudo nas mãos do Senhor. Ah, mas vai ficar assim, vai ficar pior do que já tá, olha, vai acontecer tanta coisa, porque fulano tá dizendo que vai ser desse jeito, vai ser do jeito que o Deus que servimos quiser, porque Ele é o supremo criador de todas as coisas. É Ele que rege as nações. Ele está acima de toda potestade, principado e dominador. E é Ele que garante a nossa vitória. Então vamos parar com esse negócio, mas no ano que vem eu ouvi dizer que vai ser... Pare com esse negócio de ouvir dizer. Leia a palavra de Deus, busque na palavra de Deus. Socorro para você, socorro para sua casa, para sua família. Ore mais, busque mais. Se você não está frequentando uma igreja evangélica, vá buscar. Vai em busca de uma igreja evangélica séria, que realmente prega a palavra de Deus, e vá servir ao Senhor juntamente com a sua família. Se você está afastado, volte. O Senhor vai te receber de braços abertos. Que a maneira como Ele se entregou ali no Calvário foi com os braços abertos. E é assim que Ele recebe todo pecador. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Nós vamos daqui a pouco estar orando, estar clamando ao Senhor. Você que desejar colocar o seu nome na nossa oração, faça isso. Nós vamos estar orando e Deus é aquele que vai responder a oração e vai te dar vitória. Vai te dar vitória para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode se inscrever também no nosso canal no YouTube. Sala de Oração Missionária Lenise, todas as madrugadas, a partir da 0h. Estamos juntos, estamos unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas nós estamos juntos. Nós estamos unidos em Cristo. Neste propósito que estamos desde 2020, para a honra e glória do nome do Senhor. E agradecemos ao Senhor porque já vamos encerrar mais um ano com este propósito e temos certeza que o Senhor vai continuar fazendo maravilhas nas nossas vidas e na vida de todos aqueles pelos quais nós estamos orando, estamos clamando, porque o nosso Deus ouve e responde a nossa oração. Cristiane de Pernambuco, ela pede oração pela sua vida e por sua família. Que Deus te abençoe, Cristiane, que Deus abençoe todos os nossos irmãos ali, né, em Pernambuco, ali pertinho. Cristiane, 3 dias de viagem de ônibus. Nós fomos lá para Pernambuco de ônibus uma vez. 3 dias na estrada não é fácil, né? Mas o Senhor nos levou em paz, nos trouxe bem de volta e foi bênção. Congresso maravilhoso, a gente participou em Pernambuco, no Recife. Embaixador, ele pede oração para Davidson Gabriel por cura e libertação. Embaixador. É fictício, né, o nome, claro. Pede também oração para a cidade de Vespasiano e para todos os habitantes das cidades vizinhas. Vespasiano é Minas Gerais? Uhum. Parece que é, né? Ana Regina, ela pede oração por a dor na coluna e pede uma palavra. Ana Regina. Glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Ana Regina e o irmão embaixador, né? E a cidade de Vespasiano. Glória a Deus. Recife. Que Deus abençoe os irmãos ali do Recife. Ana Regina, que quer uma palavra? Uhum. Vou tirar a palavra para Ana Regina. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38, Ana Regina. Leia no Evangelho de Marcos, o capítulo 14. E com certeza o Senhor vai estar
falando ao seu coração. Maristela pede oração por sua vida. Maristela. Lidiana pede oração por Wellington e por Lisângela, por cura e pela vida dela. Ela precisa de libertação. Vamos estar orando. Como é o nome dela? Lidiana. Lidiana. Deus te abençoe, Lidiana. Que Deus te dê graça. Ana Paula Pires, ela pede oração para sua mãe, Maria da Penha, saúde. E ela diz que é de Cabo Frio, Rio de Janeiro, e ela pede uma palavra. Como é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula. Tem mais alguém que pediu palavra sem ser Ana Paula ou é só Ana Paula? Ana Paula. Palavra para Ana Paula. Que Deus abençoe os nossos irmãos ali em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Palavra que saiu para você, Ana Paula. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? É palavra de força. Força, Ana Paula. Você pode, sim. O Senhor te dá forças. Ele te dá graça, te dá força. E você vence. Em nome de Jesus. Júnior Costa, ele espera só um pouco. Filipenses 4. Leia, Ana Paula. Filipenses 4. Júnior Costa, ele pede oração por saúde, para o seu trabalho, todas as áreas da sua vida. E ele pede uma palavra. Deus te abençoe, irmão Júlio. A você, a sua casa, a sua família. Vou tirar a palavra para ele. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Leia 1 João, capítulo 5, irmão Júlio. E o Senhor com certeza vai falar mais alto ao seu coração. Mas graças a Deus porque você tem o Filho de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida realmente. É uma vida vã que se vive aqui na terra, sem a presença de Deus, sem a presença gloriosa de Jesus Cristo. A Lidiana, ela é de Candeias, na Bahia, e ela pede uma palavra. A Lidiane é essa que já pediu oração, né? Glória a Deus, que Deus te abençoe, Lidiane, e todos os nossos irmãos aí da Bahia e aí de Candeias. Glória a Deus, que Deus abençoe. Vamos tirar a palavra para a irmã Lidiane. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Jó, capítulo 15, versículo 11, Lidiana. Leia no livro de Jó, o capítulo 15. Porque, com certeza, o Senhor é aquele que tem te consolado, é aquele que tem te ajudado, é aquele que tem te socorrido e te sustentado. Então, a interrogação do Senhor, através da palavra, porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Com certeza que não, né? Porque nós que temos sido consolados pelo Senhor, a gente sabe que as consolações de Deus têm sido grandes na nossa vida. E se eu for falar a respeito das consolações de Deus na minha vida, eu vou passar uma noite, um dia, talvez uma semana falando. Porque são muito grandes, são muitas consolações. E enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos depender do nosso Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, Jó, a palavra do Senhor diz, através do livro de Jó, porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Com certeza que não é. Leia o capítulo 15 do livro de Jó. Débora Amico, ela pede oração para Martina e pede que continue orando pelo bebê Theo. Ela também agradece muitas as nossas orações, as vossas orações. O Theo passou por uma cirurgia e foi um sucesso. Glória a Deus pela vida do Theo. E ela pede uma palavra. Parece até que eu conheço o Theo, né? Nem conheço o Theo, nem conheço ninguém que está aqui. Mas o Senhor conhece, né? Vocês me veem assim, pela tela, assim. Mas eu não conheço vocês, não vejo vocês. Mas eu sei que o Senhor vê cada um. E sabe a necessidade de cada um. Isso é maravilhoso.
Ela pede uma palavra, a Débora. Pede oração para sua vida. Vamos estar orando, Débora. Já coloquei seu nome aqui na oração. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. É Isaías 26, que saiu para você, e o versículo 7. Mas leia Isaías capítulo 26. O caminho do justo é todo plano. Quer dizer, o caminho do justo não tem curvas. É reto. E esse caminho reto é o caminho que é Jesus, né? Ele é plano. Louvado seja Deus. É um caminho sem atalho, sem curva. É o caminho do Senhor, o caminho que é Jesus, né? O caminho do justo é todo plano e tu retamente pesas o andar do justo. Isaías 26, Débora. Leia e o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Maria Isabel pede oração por cura a Maria Luísa e entre com intervenção dos céus no escritório e na minha vida. E ela pede que o Senhor guarde a vida da Maitê, essa criança, e faz um sobrenatural na vida dela. Glória a Deus, vamos crer, Maria Isabel. O Senhor é Deus de maravilhas. O nome da criança é Maitê. Vamos estar orando pela Maitê. Com certeza, o Senhor já está colocando a mão sobre ela. Glória a Deus. Está tudo aqui nas mãos do Senhor. Samara pede oração por sua vida e por sua família e uma palavra. Samara. Glória a Deus. Vamos orar, Samara, vamos crer no poder desse Deus que é tão grande. Nós não conseguimos entender o tamanho dele. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. É o Salmo 32, Samara. E o versículo 8 que saiu para você. Mas leia o Salmo de número 32. O Senhor quer te ensinar o caminho que você deve andar. E o Senhor vai te guiar com os olhos dele. Então ande, caminha pelo caminho do Senhor. Caminha porque o Senhor vai estar com você e vai te dar vitória. É o Salmo 32. Leia esse salmo e busque o Senhor através desse salmo. Sônia Lúcia, ela pede oração por libertação da maconha. Está orando, Sônia. Maior do que o poder desse vício é o nosso Deus. O nosso Deus é maior que esse vício. E o Senhor há de te libertar em nome de Jesus. Eu creio num Deus que liberta. Já vi muita gente ser liberta e tenho certeza que você não vai ser a primeira e nem a última. Então creia. E cada vez que você sentir esse desejo maligno, clame o sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus. Peça a Ele para passar o sangue dele na sua boca. Para você não sentir mais esse desejo. Em nome de Jesus, o Senhor já te libertou. Não peça para o Senhor te libertar. Fala, Senhor, eu creio que eu já estou liberta. Eu não quero mais. Eu não quero mais ser escrava deste vício. Me liberta. E eu repreendo esse vício. Repreenda, não aceite. Não ceda. Seja dura com o adversário. Não ceda às tentações. A palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Está lá no livro de Tiago. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele coloca o vício na vida da pessoa para pôr a pessoa dependente dele. Porque sabendo que a pessoa está dependendo dele, não vai ter como Deus operar na vida da pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa busca a Deus, o Senhor liberta ela e ela passa a ser dependente de Deus. Aí você fala assim: eu não quero mais ser dependente desse vício, eu quero depender de ti. E o Senhor há de te libertar. E você há de cantar o hino da vitória. Mas seja forte.
Seja corajosa. Leia lá Josué capítulo 1. E você vai ver o que o Senhor falou para Josué. E seja corajosa como Josué. E o Senhor vai te dar vitória. Elaine Oliveira, ela pede oração para o seu filho Bruno, para a libertação de bebida, cigarro, seu filho David, sobrinho Mateus, de drogas, e Marcos e Alana, e famílias. Elaine. Nome dela. E ela também pede por causa na justiça do seu esposo André. Vamos estar orando, Elaine. Vamos crer que o Senhor vai estar fazendo a obra. Rayane pede oração por sua vida e uma palavra. Rayane. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Rayane. Vamos estar orando pela sua vida. E vamos crer na vitória em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que os sinais seguem aos que crê. Então, vamos crer, vamos confiar. E os sinais que acompanham a pregação do Evangelho de Cristo vão se tornar reais, vão se tornar vivos na vida de cada um de nós. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 13. Leia Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, Rayane, está lá no Velho Testamento. Leia e com certeza você vai entender melhor a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 12. Eliane Oliveira, ela pede por cura dos seus joelhos, lombardores. Eliane. Está orando, Eliane. Vamos buscar ao Senhor. Daqui a pouco vamos confiar. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor levou sobre ele as nossas dores. Leia Isaías 53, Eliana. Leia e ore em cima dessa palavra. Isaías 53. E você vai entender quantas coisas o Senhor fez por nós, quando Ele deu a vida dele por nós no Calvário. Então, com certeza, Ele pode repreender toda a dor, todo o mal que estiver sobre a sua vida. Nós vamos agora pegar o nosso copinho com água, colocar diante do Senhor, colocar também, você que tem fotografias, seu ente querido, diagnóstico do médico, você que precisa de um trabalho, colocar também a sua carteira de trabalho. Vamos colocar currículo, tudo diante do Senhor e vamos estar orando. E nesta oração continuarmos a orar pelo Brasil, pelos países em guerras, para que cesse aquela guerra ali na Ucrânia, para que se chegue a um acordo. Vamos estar orando por aqueles irmãos ali que estão sofrendo há tanto tempo. E que só o Senhor pode usar de misericórdia, pode falar. Ângela Bonucci, ela pede oração por Gustavo, Henrique, Vitor Henrique, Luiz Fernando. Ângela. Nicolas, Ângela, João Carlos, por amor, saúde, paz e união. E ela pede também oração para a sua vida financeira. Vamos estar orando, irmã Ângela, vamos confiar. O poder desse Deus que nós servimos é grande o poder dele e ele pode operar em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos na tua presença mais uma vez, pela oportunidade que nos concede, pelo teu grande poder e pela tua graça. Senhor, nós sabemos que sem ti nada podemos fazer. O Senhor mesmo disse que sem ti nada podemos fazer. Por isso estenda, Pai, as tuas mãos e socorre todos esses irmãos que pediram a nossa oração. Socorre seus familiares, socorre as pessoas pelas quais eles estão clamando.
Meu Deus, só de estarem até essa hora da noite acordados, é porque eles precisam da bênção, eles precisam da vitória. Eles precisam que o Senhor olhe por cada um deles, que o Senhor estenda as mãos sobre cada um deles e sobre todos os seus familiares que precisam de oração. Meu Deus, eu sozinha não posso fazer nada, mas eu creio num Deus que pode. Eu creio num Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E eu creio que nesta hora o Senhor já está trabalhando, Anaiassubianda Labalabachai, enviando teus anjos, teus arcanjos para pelejar por cada vida, cujo nome aqui está diante da tua presença. Eu creio que o Senhor está visitando os nossos irmãos ali no Recife, que o Senhor está visitando os nossos irmãos ali no Sul, ali no Nordeste, no Norte, que o Senhor está visitando os nossos irmãos ali no Rio de Janeiro e em todos os lugares, meu Pai, onde alguém estiver orando juntamente comigo. Eu creio que o Senhor está visitando aqueles que estão morando nas melhores casas e aqueles que estão morando, vivendo ao relento, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises. E aqueles que estão vivendo, meu Pai, pelas ruas da cidade. Meu Deus, tem misericórdia, contempla, meu Pai, a ansiedade do coração desta mãe, cujos filhos estão enfermos. Contempla a necessidade, meu Pai, de cada lar, de cada família aqui representados. Envia teu exército de anjos e arcanjos para pelejar pelo teu povo, para pelejar pela tua igreja, porque a tua palavra diz que o Senhor não desampara o teu povo. E eu creio, Pai, que o Senhor está com as tuas mãos estendidas neste momento, as tuas mãos que não estão pregadas, mas que estão estendidas para fazer a obra na vida do teu povo. Eu oro pela vida do pastor Alídio também, Senhor. Eu oro pela vida da irmã Ana, pela vida da irmã Eurides, todos os irmãos e irmãs que estão enfermos. Eu oro também, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela família do pastor Valdeci, por toda a igreja. Eu clamo a Ti por socorro, que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha confortar, que o Senhor venha socorrer cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pela Tua igreja, que Tu compraste com Teu sangue no Calvário. É o Teu sangue que garante a nossa vitória, que garante a vitória da Tua igreja, que garante a vitória do Teu povo na terra. Visita, Pai, os lares, as famílias aqui representadas. Visita aqueles que estão hospitalizados, que estão encarcerados, os que estão no leito de dor, precisando do socorro do Senhor. Entra com socorro, meu Pai, neste lar agora. Lança por terra o espírito de contenda, o espírito de briga, meu Pai, a discórdia, a contenda, as brigas, meu Pai, entre marido e mulher, entre os pais e os filhos. Meu Deus, eu repreendo todo o espírito de contenda, todo espírito de briga, toda discórdia. Meu Deus, lança por terra todo demônio da discórdia que tem agido, meu Pai, que tem destruído vidas. Esse demônio assassino que tem usado os homens para destruir a vida das mulheres e usado também muitas mulheres para destruir a vida dos homens. Meu Deus, coloco nas Tuas mãos. E eu peço que a Tua obra seja feita, meu Pai, na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Envia socorro, meu Pai, nesta hora. Lança por terra o demônio da violência. Queima e destrona ele pelo Teu poder. E faça uma grande obra, meu Pai, para a glória do Teu nome. Abençoa as crianças, abençoa os adolescentes, abençoa os jovens, os idosos. Toma nas Tuas mãos, Senhor, toda a população vulnerável. Envia socorro do céu, envia socorro da terra. Visita o órfão, visita a viúva. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Coloco nas Tuas mãos e peço a Tua bênção. Peço o Teu livramento, a Tua proteção para cada lar, cada família cujos nomes aqui estão e para todos aqueles que estão comigo neste propósito desde 2020. Estende as Tuas mãos, Senhor, e faça a obra. Visita também os meus familiares que vivem em outros estados, aqueles que vivem ali em Minas, aqueles que vivem ali no Rio de Janeiro, aqueles que vivem ali, Senhor, aliás, aqui no estado de São Paulo,
E aqueles que vivem ali, Senhor, em Alagoas, eu clamo por todos eles e peço livramento e proteção para com cada um. Que o teu poder se manifeste, que as tuas misericórdias se manifestem na vida de cada um deles e na minha vida e na vida de toda a minha família. Advoga nossa causa perante a justiça da terra. Advoga nossa causa perante os homens e lança por terra toda obra do adversário e confirma, Pai, a nossa vitória. Pelo teu poder, para a glória do teu nome, eu peço a tua bênção, meu Pai, que o Senhor venha acampar os teus anjos, dentro e fora do meu lar, dentro e fora do lar de cada um dos meus familiares, ao redor de cada um de nós, dentro e fora do lar de cada irmão, cujos nomes aqui estão, e também ao redor dos seus familiares. Faz a obra, Pai. Dai livramento e proteção para cada um. Que o inimigo das nossas almas caia por terra, barreiras e muralhas caiam por terra. Faz a tua obra nesta nação, meu Pai, em nome de Jesus. Toma o Brasil em tuas mãos, as autoridades constituídas do Brasil. Eu coloco nas tuas mãos. Faça a tua obra, Senhor, porque a obra é tua nesta nação. A obra nesta nação não é do adversário, não é do homem, mas é tua. Por isso, manifesta, Pai, o teu poder e envia um grande reavivamento espiritual para esta nação. Em nome de Jesus. Avivamento este que atinja as demais nações para a honra e glória do teu nome. Faz a obra, Senhor. Eu te suplico. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e Deus te proteja em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor. E vai também estar nos ajudando a ter condições de ajudar mais vidas. Glória a Deus. E você que puder, que desejar, esteja também usando a nossa chave Pix para fazer a doação da quantia que você puder, estar nos ajudando para que possamos ajudar outras pessoas. Pode usar a nossa chave Pix, o nosso QR Code ou então o Superchat. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando na transmissão desta live e também ajudando aqueles que precisam da nossa ajuda. E com certeza o Senhor vai te ajudar, vai te abençoar e nada vai te faltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ao se inscrever no nosso canal no YouTube, você pode também estar tocando o sininho e todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando e você vai estar podendo participar da nossa live. É só nos procurar no YouTube que você vai encontrar Sala de Oração Missionária Lenise. E com certeza o Senhor vai te abençoar e vai abençoar a sua casa e a sua família de uma maneira toda especial. Estamos também no Facebook, estamos também no Instagram. É só você nos procurar que você vai nos encontrar. E quem vai fazer a obra na sua vida não somos nós, é o Senhor. É o Todo-Poderoso que vai fazer grandes coisas na sua vida para a honra e glória do nome santo dele. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor te proteja. O Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença gloriosa do nosso Deus. Se Deus é por nós, operando Ele, salve. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você possa continuar nos ajudando a divulgar esta live e estar também nos ajudando na condição que você puder. E com certeza o Senhor vai estar te abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.